Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Beleza de Podcast. E hoje eu tenho a grande honra de estar aqui comigo uma pessoa que foi muito importante na minha carreira como extensionista na MyLash. E hoje, para que essa minha nova vida aqui no podcast também seja muito abençoada, ela vai ser a minha primeira convidada. É a doutora Heloísa Rocha, que é médica cardiologista e também ortomolecular. Muito obrigada, doutora Heloísa, por aceitar o meu convite. Espero que hoje a gente possa trocar muita ideia, porque é isso que a gente sempre fez até hoje, né? Seja muito bem-vinda. É um prazer para mim estar aqui e honrada de ser no teu primeiro podcast e poder trocar com você algumas ideias, enfim. Ai, que bom. A ideia, como eu te falei, esse podcast é para a gente falar sobre empreendedorismo na área da beleza e autoestima, falar um pouquinho, né, desse lado da doutora Heloísa, que as pessoas ainda talvez não enxergam, né? E como eu sempre te enxerguei com uma enorme empreendedora, eu tenho certeza que você tem muito para inspirar outras médicas, outras pessoas que estão começando na área da saúde, e eu quero muito que a gente possa ter um bate-papo bem gostoso sobre esse tema aqui, certo? Então, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho da sua história, porque quando as pessoas olham para a doutora Heloísa, vem assim esse mulherão, essa mulher que construiu o seu império, né? Que é uma mulher, a médica das artistas, é muito conhecida no Brasil todo. As pessoas devem achar assim, caramba, ela nasceu de berço de ouro, né? Deve ter ganho tudo, deve ter tido tudo de muitas mãos beijadas por aí. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Na realidade, assim, eu vim da Ilha do Governador, né? Eu sou do bairro de subúrbio do Rio de Janeiro. O meu pai era motorista de táxi. A minha mãe, ele é morto, né? A minha mãe vive até hoje. Minha mãe era dona de casa. E, na realidade, a minha faculdade de medicina, quem pagou foi meu avô, né? Nós somos 4 filhos. Minha mãe tinha 4 filhos e meu pai não tinha muitas condições financeiras de nos criar. E meu avô é que, quando eu passei para medicina, a faculdade naquela época já era cara, né? O meu avô que falou assim, não, ela vai. E na época eu fiz um falecido crédito educativo, né? meu avô pagou os primeiros 6 meses. E aí depois eu consegui o crédito educativo, que hoje eu acho que é o FIES, naquela época era mais fácil. E aí quando eu recebi esse dinheiro de 6 meses, meu avô falou assim, fica para você. Eu botei numa poupança, onde eu comprei meu primeiro carro. E assim, eu sempre fui muito assim, determinada, muito batalhadora. Como eu sabia que nada na minha vida vinha fácil, eu não perdia nenhuma oportunidade. E eu sempre fui muito estudiosa, muito batalhadora, e eu juntei essa vontade, né, o estudo e um pouquinho de estrela, né, que a gente sempre busca, a gente vai atrás. E cheguei onde eu cheguei. Ai, que legal, que legal. E uma das coisas que eu sou cliente, paciente da doutora Heloísa muito antes da MyLash, tá? Eu conheci a doutora Heloísa, eu devia ter uns 24 anos de idade. E a doutora Heloísa realmente mudou muita coisa na minha vida. Quando as pessoas me perguntam, o que você fez para emagrecer, Karina? O meu segredo é a doutora Heloísa Rocha, tá? Mas além, né, desse trabalho que você faz, né, do ortomolecular, né, que sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, porque era um grande diferencial seu. Mas tinha uma coisa que me chamou muita atenção no seu atendimento. Quando a primeira vez que eu recebi uma mensagem, um e-mail de um médico, foi através de você. Eu nunca tinha recebido um e-mail de um médico, sabe? E eu me senti tão acolhida. E eu acho que esse é um dos diferenciais da doutora Heloísa Rocha. Eu me senti vista, eu me senti amada por uma pessoa que tinha acabado de me conhecer e realmente olhou para a minha história e pros meus hábitos, para tudo que eu estava passando ali naquele momento, de uma forma muito, que eu sinto assim, personalizada, exatamente. Além desse diferencial, que eu acho que é muito importante, o que você acha que você teve de mais diferenciais para você se tornar hoje a empresária que é? O que eu acho, e eu falo isso muito para minha filha, que hoje já se formou em medicina e está terminando a residência dela, que a gente tem que, mais da metade das doenças, a gente descobre na anamnese, na conversa. Então, quando o paciente chega no meu consultório, eu não tenho hora para que ele saia. Eu falo sobre tudo. Mesmo que ele venha com uma queixa, eu quero perder peso.
eu passo pelo sono dele, pela disposição dele, pela memória dele. Eu vejo tudo. Às vezes os pacientes falam, doutor, na segunda ou terceira consulta, doutora, a senhora, quando na primeira consulta, a senhora me perguntou coisas que eu nunca, nem médico perguntou para mim. Se meu intestino funciona, eu até fiquei pensando, essa mulher é maluca. Eu vim aqui para uma coisa, aí depois, e perguntas que eles não respondem com nitidez, porque eles não foram preparados para responder. Que na segunda consulta ele vem e me fala. Porque tratar de um paciente, seja o que quer que ele tenha, seja uma doença grave, ou seja um simples perda de peso, você tem que passar pelo todo o universo, né, dele. Então, quando um médico faz isso, que eu acho que é obrigação do médico, as pessoas falam, pô, esse médico é diferente, é diferenciado. Na realidade, todos deveriam ser como nós, né? E toda vez que eu sinto que o paciente precisa de uma certa atenção, que na realidade eu sempre acho que todos necessitam, ou quando eu prescrevo alguma coisa que eu quero ver se deu certo, eu quero ver se a cerejinha do bolo entrou, eu sempre passo o zap, hoje é zap, naquela época era e-mail, eu sempre pergunto, olha, eu vou te pegar no colo, porque você está precisando, eu vou te passar de 15 em 15 dias um WhatsApp. A pessoa, ela não vai passar. Aí quando eu passo, a pessoa fala, poxa, doutora, a senhora lembrou? Então, quer dizer, eu ainda sou antiga, eu tenho uma agenda de papel, onde eu anoto todas as coisas. Todo dia que eu termino o consultório, eu sempre tenho, fulano, preciso saber dele daqui a 10 dias. Eu anoto a minha agenda. Então, eu acordo, aquela agenda está aberta no meu quarto. Então, às vezes, eu passo 7, 8 horas da manhã. Mas eu passo, para não esquecer. Porque ali o tratamento começa a dar certo. Ali o paciente ele faz o que você pede, ele sente que você se importa com ele, ele sente que você está no tratamento com ele, você está pegando a mão com ele. Muitas vezes quando você prescreve uma medicação que você sabe que ele pode não ficar bem ou ter alguma coisa, se você liga e pergunta e ele começa a sentir alguma coisa, você já aborta ali. Então, na realidade, é responsabilidade. Quando o paciente te procura e te elege como médico, seja o que for, você tem a responsabilidade pelo objetivo que vocês querem alcançar. Eu também gosto muito às vezes as pessoas falam, não, eu vou conseguir. Não, você vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Todo mundo consegue. Então, assim, dá uma energia boa, passar para o paciente que ele pode, e quando ele consegue, aí você fala assim, agora essa é a primeira meta, bora para a segunda meta. E assim a gente vai, entendeu? Então, na realidade, para mim, o verdadeiro diferencial é o teu paciente. É o que você faz para ele, o que ele conquista, o que ele mostra para as pessoas, entendeu? Ah, com certeza. Eu, como sua paciente, eu me sinto sempre muito acolhida, sabe? E importante. Eu sinto, por mais que você tenha um monte de pacientes, que eu sei que você tem muitos pacientes, até porque é difícil conseguir uma agenda nessa mulher, meu Deus, um espacinho. Mas eu sempre me sinto assistida. E eu acho que isso é um grande diferencial seu. E eu acho que isso tem tudo a ver com o trabalho que você desenvolveu, que você foi, se eu não me engano, talvez uma das maiores pioneiras da medicina ortomolecular. Pelo menos, né, a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre medicina ortomolecular foi através de você. Agora, eu queria muito que você me contasse qual foi o grande motivador, já que você se formou como médica, fez sua residência como cardiologista, e aí você resolveu... Por que eu migrei, né? Me conta. Então, quando eu me formei, eu logo casei, né, com meu ex-marido, e ele era dono de clínica. Ele tinha uma clínica lá no bairro de São Cristóvão, que levava o nome do pai dele. E aí eu comecei a atender lá. Depois nós fizemos a nossa clínica e nos separamos e eu fiz a Espaço, que atualmente é só minha e agora da minha filha. Então, minha e da minha filha. Então, quando eu comecei a trabalhar como cardiologista, eu sentia que eu era uma médica que não agregava em nada, porque o paciente voltava todo mês, ou de 2 em 2 meses no consultório, e a prescrição só aumentava. Eu nunca tirava nada e só aumentava alguma coisa. Cada vez mais remédios, né? Cada vez mais medicação. E a gente sabe que toda ação tem uma reação. Se você precisa de um diurético e você precisa baixar a tua pressão e drenar, você sabe que aquele diurético pode espolhar minerais, pode fazer uma sobrecarga renal. Então, nenhuma conta é de graça, entendeu? Então, eu me sentia assim, gente, eu fiz medicina para nada. Eu fiz medicina para finge que eu te trato, tu finge que está sendo tratado. Aí, teve um determinado paciente que foi o meu protótipo lá em São Cristóvão, que era um rapaz novo, negro,
totalmente sedentário, fora do peso, com uma alimentação muito desregrada, que foi com a esposa dele totalmente diferente dele, que ele queria, e ele não tinha história familiar nenhuma, porque a única coisa que nós médicos não podemos atuar é na hereditariedade, e ele não tinha, e ele estava hipertenso, e foi indicado para mim. E eu falei assim, com você, o nome dele era Jorge, eu vou fazer diferente, com você eu vou mudar os teus hábitos de alimentação, de vida, vou te emagrecer e tua pressão vai melhorar. E assim eu fiz. E ele teve um resultado tão bom, eu mudei tanta qualidade de vida dele, eu falei, agora eu vou mudar para isso. Fiz um curso de ortomolecular com o falecido Hélio Pova, que para mim é foi o papa da ortomolecular do Brasil. E depois eu sempre fui muito autodidata, sempre estudava os protocolos e criava os meus, buscava um que era certo, o que eu achava que era certo de um, e buscava. Então, sempre fui eu era o que eu pensava era o que eu achava que dava certo. E aí eu fui criando meus protocolos e aí fui abandonando a cardiologia. Na realidade, a gente nunca abandona a cardiologia, né? Uhum. Porque sempre tem um paciente que vai a você que é o cardiopata. Que é no meu caso, né? Eu sou cardiopata. E aí o que acontece? A gente tratava junto. E aí eu comecei a ver que ao invés de fazer uma medicina curativa e paliativa, eu comecei a fazer uma medicina preventiva. Uhum. Eu curava os fatores externos e a pessoa não trazia para ela aquela doença. E ficava bem, porque quando uma pessoa emagrece, você não tem noção. Eu acho que eu tenho que escrever um livro, Bastidores de Consultório, porque, assim, casamentos que se resgatam, uhum. Mulheres que tinham autoestima lá embaixo, que começam a ficar poderosas, começam a treinar, começam a mudar. Eu tenho N histórias engraçadas, assim, de gente que... até planos mirabólicos eu faço no consultório. Por exemplo, a paciente, o marido largou ela porque ela estava fora do peso, e aí, enfim, não estava bem. Aí ela começa a emagrecer, fica bem, o marido dela ia visitar, ela fala assim, manda umas flores para você mesmo. E não assina, bota na sala e deixa ele, porque ele ia buscar o filho. O marido olhou as flores. Quem te mandou essas flores? É um cara aí que eu estou conhecendo. Enfim, não tinha ninguém. As flores eram dela mesmo e o casamento se resgatou. Então, quer dizer... Olha, que legal. Coisas bobas que, assim, na realidade, eu tento me meter, porque eu acho que médico é saúde e cabeça, entendeu? Então, quando você traz o bem-estar espiritual para o paciente, isso também é bom. Enfim, eu tenho N histórias engraçadas. Não é à toa que as pessoas ficam com você muitos anos, né? Sim. Eu, particularmente, eu sou sua paciente há o quê? Mais de 12, 13 anos, mais ou menos. Porque só de MyLast já tem quase 10. Tem pacientes que estão 20, 30 anos. Eu falo assim, não fala não, que o pessoal já vai saber nossa idade, então deixa tu quieto. Agora, uma das coisas que me chamou muita atenção lá no começo, quando eu fui a primeira vez, né, fazer a primeira consulta com você. Aliás, eu fiquei um tempão esperando para ser atendida. Meu Deus do céu, era uma loucura, né? E era porque, além de você ser muito conhecida, você também tinha muitas celebridades que eram suas pacientes. Mas são muitas mesmo, né? E aí, eu acho que isso é um caminho também que é muito gostoso da gente falar aqui. Então... quem são hoje quem foram as pessoas, né, as artistas que você já atendeu, que foram bem importantes? Eu sei que você vai deixar alguém aí de fora, mas quem são as mais importantes? Na realidade, eu costumo dizer assim, que isso é como se fosse uma família, né? Por exemplo, se você atende um gerente de um grande banco e ele fica bem, vai trazendo todo o povo, né? Então veio a minha primeira famosa foi a Ludmila Dyer, lembra dela? Sim, uma que fez... Ela fazia com aquele José Wilker. Sim, eu lembro. Ela veio a primeira vez, ela trouxe a Priscila Fantin, e no mesmo dia que a Priscila Fantin marcou, a Débora Seco marcou, mas não foram de caminhos iguais, né? A Débora Seco veio pela mãe, porque a mãe da Débora Seco tem um problema de tireoide. Eu não sabia que ela era a mãe da Débora. E quando eu descobri esse problema, ela veio para emagrecer. E aí, como eu faço todo um rastreamento, porque eu sempre falo para o paciente, eu não vou te emagrecer, eu vou manter você magro. Então, eu tenho que entender o que no teu corpo acontece que faz que você ganhe peso. O porquê que você é guloso e porquê que você tem um metabolismo. Não adianta você dar um remédio para emagrecer, você tem que descobrir o problema. E aí, quando eu descobri para ela esse problema, eu falei assim, se você tiver filhas mulheres,
um conselho que eu te dou. Pede para elas procurarem, porque isso é muito hereditário. E ela ficou com aquilo na cabeça, chegou em casa, procurou a filha, a Débora, naquela época, estava gordinha, e ela não sabia o porquê, e aí a mãe dela falou assim, vai nela que ela vai descobrir. Ela veio. E aí veio Juliana Paz, pela Débora Seco, tem a Débora Nascimento também, tem a Camila Queiroz, o Kleber, o Estênio Garcia, a Marilene Saad. Hoje em dia, muitas blogueiras, né? A Ké Correia, que ainda é a tua garota propaganda. Tem a Jade Seba, tem a Bianca, que é a Boca Rosa. E... ai, gente, tem mais. São muitas, né? E muitas das suas também já fizeram ou fazem cílios na MyLash, né? Eu acho que quase todas, né? Quase todas. Sim. Quase todas. Sim. Muitas foram indicadas por você e eu sou muito grata por isso. Quase todas. E Débora Seco, por exemplo, quando eu comecei a fazer os cílios dela, logo depois que ela teve a Maria Flor, né? Eu fiquei assustada quando ela chegou. Tinha 2 semanas que ela tinha tido a Maria Flor. Ela tava magérrima. Eu falei, gente, como é que ela consegue fazer isso? E aí, logo depois, assim, semanas depois, a Xuxa entrou em contato comigo. Foi indicação da Débora. Da Débora, né? São muito amigas. São muito amigas, muito amigas. Então, elas são muito importantes na nossa vida, né? É aquilo que você diz. Elas são mídia, né? Mas elas são amigas. Então, você acaba indicando as amigas famosas e vem uma atrás da outra, uma atrás da outra. Exatamente, fazendo um bom serviço, um bom trabalho. Eu acho que a melhor propaganda, de fato, é o boca a boca, entendeu? Sim. Quando você faz o bom trabalho, né? Faz toda a diferença. E como que você, hoje, dentro da sua estrutura, quando você vai tratar de um paciente, quais são as coisas que você, de imediato, melhora na vida daquele paciente, assim, quando a pessoa chega, por exemplo, querendo melhorar a disposição, emagrecimento, quais são as coisas que você, de início, começa a fazer com esse paciente? Bom, quando ele chega querendo melhorar a disposição, como eu te falei, eu faço uma anamnese minuciosa, tento descobrir como vai a função digestiva dele, intestinal, que para mim é super importante, como ele tem uma qualidade de sono, se ele é muito ansioso, se ele tem alguma história familiar importante, alguma doença patológica. Então, nesse screening, ouvindo ele e depois fazendo o exame físico, eu sempre peço uma bateria de exames, que você sempre faz, né? Aí, naqueles exames, como se eu botasse um óculos dentro dele. Tentasse entender as queixas dele com o que ele tem em déficit. Porque você traz consciência para o paciente. Pelo menos é o que eu sinto. Você, com os exames que você coloca para eu fazer, você traz consciência para mim. Eu mostro que está errado, o porquê que está errado, e sempre que eu vejo os exames, eu vejo, isso é 100% dos casos, eu vejo a queixa e o que está errado, a queixa e o que está errado. Sempre tem uma correlação, 100% perfeita. E aí a gente melhorando aquilo ali com suplementação e com alimentação, e estimulando o paciente a fazer uma atividade física, porque é importante para tudo, não só para emagrecimento, a pessoa começa a melhorar, a ter disposição. Aí, se ela tem disposição, ela começa a treinar mesmo. Aí, se ela tem um problema, vamos supor, de hipotireoidismo, ela melhora, porque ela melhora o metabolismo dela. Uma coisa puxa a outra, entendeu? E o mais importante é isso que é o que eu acho que eu gosto de fazer. É sempre mostrar ao paciente que está presente na vida dele. Então, às vezes, esse WhatsApp, 15 dias depois, é importante. Faz toda a diferença. Tem uma história engraçada, que essa eu e minha filha, né? Minha filha estava entrando na faculdade de medicina. E aí eu estava vendo sábado à noite Serginho Grosman. Serginho Grosman é sábado à noite de madrugada. E aí meu telefone apitou. Pim! Eu estava acordada. Eu olhei, aí estava assim, ela estava do lado, deitada comigo. Oi, doutora, tudo bem? Aqui é fulana. Eu queria saber, porque eu sempre gosto de suplementar, quando a pessoa treina, fazer uns suplementos pré-treino, que é para dar disposição. Se a pessoa tem que perder peso, eu boto alguma coisa para perder peso. Se ela é um pouco flácida, eu melhoro a massa muscular, mas tudo arrumadinho. E eu tinha feito um pré-treino para essa paciente, porque ela estava focada em treinar. Eu queria saber se o pré-treino é para tomar só quando for fazer atividade física. A pergunta dela era essa. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, o nome já está dizendo, né?
Aí eu falei assim, aí minha filha, essa mulher é maluca? Essa mulher é maluca? Não tá vendo que é pré-treino? A senhora já não disse que era pré-treino? Aí eu falei, presta atenção, filha. Se você não tiver o nome que a gente dá para essa pessoa é paciente. Se você não tiver paciência, você pede para sair agora. Vai para corte, costura, culinária, vai fazer qualquer outra coisa, mas medicina você não pode fazer. Então, olha só, tenha paciência. Aí eu, como eu estava acordada, eu respondi. Oi, fulana, tudo bem? Conforme diz o nome, é para você tomar 20 a 30 minutos antes de treinar. Qualquer treino. Se você for caminhar atrás, andar de bicicleta. Aí ela, pim! Doutora, não era para responder agora. Eu só passei para não esquecer. Aí a minha filha, para quem perguntou agora? Aí, tipo assim, essas coisas, assim, os pacientes falam, poxa, doutora, 1h30 da manhã, a doutora respondeu. Eu respondo, entendeu? Porque, assim, eu acho que isso, primeiro porque eu estou acordada, e segundo porque ele é uma bobagem que faz diferença. Sim, eu particularmente me senti sempre muito importante. Nossa, né? Tô mandando uma mensagem para a doutora Heloísa, ela tá me respondendo, e eu sei como é a agenda dela, né? Às vezes eles falam, doutora, eu vim, a senhora, eu nem fiz metade do que a senhora mandou, mas eu vim porque eu queria ver a senhora, porque a senhora dá força, a senhora vai... Eu falei assim, então vamos lá, vamos arrumar o que você não arrumou. E o tratamento segue, entendeu? Uhum. Porque as pessoas precisam de incentivo. Porque se elas tivessem automotivação, elas estavam fazendo sozinhas, né? Na maioria das vezes. Porque o conhecimento técnico, eu espero que todos tenham. O conhecimento técnico, saber prescrever, saber medicar, diagnosticar uma doença e tratamento, isso é obrigação do médico. Uhum. O médico que não tem isso, ele não segue. Mas se você tiver o conhecimento técnico e um pouquinho de empatia, de carinho, e um pouquinho de dose de amor, aquilo ali se soma muito mais. Uhum. Aquilo ali dá Prospera. Prospera. Uhum. Você, quando você menos espera, às vezes eu atendo uma pessoa, o marido já está na consulta, mas doutora, eu quero uma consulta hoje. A senhora tem tempo? Aí, como a agenda é sempre muito, eu falei assim, olha, não tenho. Mas você tem exames de sangue? Não, eu peço os exames. Aí, aquela pessoa, com uma agenda já lotada, eu tenho que ter um horário para aquela pessoa naquela agenda que não tem. Então, a gente tem que trabalhar. Uhum. Mas isso acontece muito, porque a pessoa vê o que você falou, o diferencial no atendimento. Eu acho que esse é, como empresária, empreendedora, né, eu acho que é um dos grandes diferenciais da doutora Heloísa. E é por isso, inclusive, que você faz tanto sucesso até hoje, né? E até hoje é difícil marcar um atendimento com você, né? Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Você falou das suas filhas, né, agora, e é muito bacana ver a trajetória delas, porque eu conheço também já há muito tempo. Desde pequenininha, né? Agora eu quero muito saber quais foram os seus maiores desafios, né? Porque empreender não é fácil, né? Não é simples. É difícil, às vezes, né, as coisas não saem como a gente gostaria. Quais foram os seus maiores desafios? Eu acho que o meu maior desafio mesmo foi tentar conciliar, né, ser mãe, que para mim é o título mais importante que eu tenho, muito mais do que ser médica, né? Eu amo minhas filhas, assim, são as coisas mais importantes da minha vida. Ser mulher, né? E ser médica, né? Quando eu comecei a minha carreira, eu comecei com meu ex-marido, pai das minhas filhas. Nós tínhamos uma clínica juntas. E aí eu comecei a evoluir, muito mais que ele, né? Apesar dele ser um excelente médico, eu comecei a evoluir mais. E essa diferença de evolução entre nós, infelizmente, não sustentou o casamento. Uhum. A mulher sempre tenta, né? Resgatar, né? A mulher sempre tenta fingir que não está acontecendo, tentar. E isso, alguma coisa não deu certo, né? Uhum. Então, na realidade, isso não deu certo. A gente acabou se separando porque eu voava de uma forma correta e ele, às vezes, queria me puxar para o chão. Uhum. E chegou uma hora que ele não conseguiu mais me puxar para o chão. Eu falei assim, olha, se você não voar comigo, a gente vai se separar. E acabou que a gente se separou, né? E depois, separada, tomar conta da clínica, né? Com toda aquela estética, porque gerenciar a mulher é complicado, né? Uhum. Porque TPM
É complicado. Então, quando todas estão com TPM juntas, aí você... E você também tem a sua, né? Então assim, e as minhas filhas. Tanto que as minhas filhas, elas diziam, quando eram pequenininhas, que elas queriam ser tudo, menos médicas. Olha. Porque elas achavam que trabalhava muito e tal. Só que, por ironia do destino, a menor é jornalista, né? Não quis medicina, e a mais velha agora já tem uma sala lá comigo pronta para atuar. Então, você vê, se o que você fez não era bom, a sua filha não teria, uma das suas filhas não teriam copiado você, entendeu? E ela está cada vez mais, eu falo para ela, Heloizinha Rocha, ela está cada vez mais se vestindo como eu, se portando como eu, entendeu? Ela ainda tem muito, muito chão para rodar, mas ela vai, entendeu? Então, assim, é difícil para a mulher conciliar tudo ao mesmo tempo. A gente tem que se virar nos 30, entendeu? Sim. Mas até teria dado certo, não teria dado errado meu casamento se ele não tivesse ido comigo, entendeu? Mas foi difícil. É muito legal quando eu vejo, né, vou no seu consultório, eu vejo que o que as pessoas fazem hoje como diferencial, você já fazia, água bonitinha com a sua marca, aquele café expresso na hora, um docinho, um mimo, aquelas coisas que hoje todo mundo faz, que é uma coisa comum. Você já fazia, nossa, com o pé nas costas lá atrás, né? E aí você vê... A bioimpedância foi uma coisa que eu que comecei, agora todo mundo tem. E acho que todo mundo tem que ter mesmo, entendeu? Porque faz muita diferença, né? Porque as ideias boas têm que serem realmente copiadas e aprimoradas, né? Mas isso, você vê a diferença entre você e seu ex-marido, né? Ele talvez não tinha a visão empreendedora que você tinha. Porque médico, né? Como que o médico pode se diferenciar? Você pode ter um pouco mais de conhecimento que o outro, mas no final das contas, todos são médicos. Mas por que as pessoas vão deixar de fazer um atendimento com uma ortomolecular para ir na doutora Heloísa, pagar mais caro, esperar ainda a agenda para poder ir? Porque você realmente conseguiu unir, né, vários diferenciais, que não é só esse atendimento amoroso, acolhedor, de cuidado, né? São vários outros elementos. E eu acho que isso é muito importante da gente trazer aqui para as pessoas que estão assistindo, né, ouvindo o podcast. Agora, dentro dessa sua carreira como médica e empresária, qual foi o seu maior aprendizado até hoje? Assim, o que você acha que foi que você aprendeu muito durante esses anos? Eu acho o seguinte, o que eu mais falo para minha filha é o seguinte: se você quer, você pode, né? Então, se você quer, se você tem um objetivo, vai atrás dele. Se você vê que o caminho está tortuoso, pare, espera, observa, mas nunca desista. E tenha bastante persistência. E não pense que vai ser fácil, porque nada é fácil, tudo é difícil, você tem que administrar conflitos, você tem que... Ninguém chuta cachorro morto, então quando você está bem, tem sempre alguém querendo puxar alguma coisa. E a maturidade, à medida que você vai amadurecendo, você vai se importando cada vez menos com coisas bobas. Então você vai se fortalecendo e vai tocando para frente, entendeu? Então, assim, o que eu mais falo para minha filha: filha, se você quer, você vai fazer, persiste que você consegue. E trabalhar. Acordar cedo, dormir tarde, fazer tudo que você quer, não deixar nada para trás, entendeu? Porque eu sempre falo, quem dorme perde a vida. É muito engraçado. Às vezes eu olho meu Instagram e você tá lá já super cedo fazendo atividade física. Eu falo, meu Deus do céu! Então, eu posto quase todo dia para mostrar para os pacientes que é possível. Porque tem gente que fala assim: doutora, eu acordei... Tem uma paciente que fala assim: a senhora irrita. A senhora irrita. Ela me passa uma mensagem, fala assim: a senhora está me irritando, porque eu acordo, nem tomei café, a senhora já postou o teu treino. Isso às vezes, né, eu olho como inspiração. Eu fico, meu Deus, eu gostaria de estar assim, gostaria muito de ter essa disposição. Até fico às vezes, mas eu sou, né? Mas você sabe que tem gente que dá certo, tem gente que acaba... A gente fala, a pessoa não faz. A pessoa começa a fazer. Porque, olha só, o exemplo fala mais do que qualquer palavra. Essa é uma frase que é minha. Não fala, faz.
faz e mostra que é capaz. E mostra para a pessoa que você está fazendo, porque você pode, ela pode também. Então, assim, tem gente hoje, paciente hoje, eu tenho uma paciente hoje que, várias, né? Mas essa especificamente chama-se Andréia. Hoje ela está uma fitness. Olha. E eu vi a Andréia por 10 anos ter uma dificuldade de qualquer coisa. E ela sempre fala no Instagram, você me ensinou a treinar. E treinou. Melhorou o corpo, melhorou a disposição, melhorou a cabeça. Não é só ficar linda e gata, né? O externo é uma consequência do interno. Do interno, exatamente. Uma coisa que eu gosto muito, quando alguém me pergunta, né, fala sobre emagrecimento, me perguntam sobre você, tem uma coisa que eu gosto muito, assim, no tratamento que eu tive com você. Primeiro que eu sou cardiopata, então eu não posso tomar qualquer coisa, né? Então as pessoas ficam muito, né? Acham que, você vai no médico para te ajudar a emagrecer, vão te colocar tarja preta, E eu tenho fobia de remédio, né? Você sabe disso. Então, assim, coloca um remédio para mim, ai meu Deus, não sei o quê. Então, todo o tratamento que eu fiz com você foi sempre super natural, sempre respeitando as minhas condições, e isso é muito incrível. Mas tem uma coisa que eu acho muito bacana, que quando eu te procurei, eu tava com uma questão com libido. E aí você logo notou que eu tava com... a minha testosterona estava sendo roubada pela minha serotonina, não é isso? Exatamente isso. Então, eu acho que muita gente, às vezes, né, fica tentando achar soluções, às vezes é só um exame, né? Lógico, né? Com todos os outros exames, que você conseguiu resolver um problema comigo, que hoje... Não é só o exame, é ouvir e confirmar com o exame. Exatamente. Porque você já sabia, né? Quando eu comecei a te falar o que estava acontecendo comigo... Porque às vezes uma pessoa jovem com queda de libido vai no médico, o médico dá testosterona. Se for um roubo igual o teu, aquele enxuga gelo. Então a pessoa continua com problema, usando testosterona, com efeito colateral da testa. Então, é simples. É ouvir o paciente e fazer uma anamnese bem apurada. É que você consegue resolver a vida dele, entendeu? E eu resolvi isso sem nunca tomar nenhum hormônio, né? Graças a você enxergar que tinha algo roubando a minha libido ali, né? Exatamente. Isso é muito bom. Me diz uma coisa. Quando você está sobrecarregada no seu dia a dia, eu sei que você tem uma rotina, né, que é digna de uma rainha, né? Acorda cedo, muito disciplinada, sempre foi assim. Te conheço há muito tempo e você sempre tem essa rotina muito disciplinada. Mas eu quero entender, quando você se sente sobrecarregada no dia a dia, porque por mais que você, né, já faça uma rotina, tem uma rotina muito, muito, muito boa de seguir, o que você faz para poder se desestressar? Bom, eu tenho uma conexão muito grande com a água, né? Eu gosto muito do mar. Então, assim, igual de sol. Então, assim, quando eu tô tensa, porque por mais que você seja uma pessoa, assim, que você tenha eu acho que eu tenho, assim, uma característica de pegar muita coisa, mas não ficar dentro de mim. Porque um consultório médico, se você tem de 15, 16 pessoas, são 15, 16 problemas diferentes. Cada um você fala uma coisa diferente. Então, assim, você não tem como você não... Tem dias que você chega carregada, né? Então, assim, aí eu vou para a praia, dou um mergulho no mar, deixo tudo aquilo lá. Ou vou tomar sol, eu volto energizada, assim, pronta para qualquer outra coisa, entendeu? Te recarrega. Me recarrega. Que gostoso. E atividade física também, né? Todo dia. Eu já tenho uma dependência, acho que química mesmo, do treino. Quando eu fico 2, 3 dias sem treino, eu já não fico bem. Entendeu? Porque eu acho que mesmo... Eu já não... Eu falo isso para os pacientes, tá? Você, doutora, eu não aguento. Assim, começa. Mesmo o dia que eu tô cansada, quando você acorda, eu acordo 5 e 10 da manhã todo dia para treinar. Treino às 6. Aí tem sempre aquele diabinho que fala, você treinou todo dia. Não vai não. O outro fala assim, levanta-te e anda. O levanta-te e anda sempre ganha. E você vai. E quando você volta, se você estava cansada, aquilo tudo passou ali no treino. Você já volta energizada para tocar o consultório. E isso é importante, né? Para o médico isso é importante. Sim, né? Às vezes eu vejo médicos que querem pregar algo que às vezes não conseguem colocar na vida deles, né? E você é o maior exemplo das suas pacientes, né? Porque o paciente, quando entra na tua sala, ele não quer saber se o anterior te estressou ou se o próximo vai estressar. É ele que está ali.
E você é a única que está recebendo todos eles. Então, você tem que vestir uma capa de invisibilidade e se mostrar apta para ajudar, entendeu? Então, isso aí, nem todo mundo tem, né? Sim. Nem todo mundo consegue, entendeu? Por mais que você seja habilitado tecnicamente, se você não tem uma boa relação médico-paciente, a consulta não flui, não volta, o paciente não faz tratamento, enfim. Ah, com certeza. É igual o psicólogo que não faz terapia, né? O psicólogo, ele tem que ir lá fazer Mas ele dá a terapia dele, mas ele também precisa fazer terapia. Exatamente, né? Exatamente. Até para poder estar pronto para aquilo, né? Para poder atender as outras pessoas. E quando você escuta a palavra bem-sucedida, o que vem à sua mente, assim? Ai, gente, para mim, bem-sucedida, eu ter minhas filhas criadas, sabe? Pronta, eu sempre falo, pronta para viver sozinhas. Hoje, assim, porque eu fui pai, né? Eu fui pai e mãe, eu criei as duas sozinhas depois da separação. Então, assim, eu tentei, e quando eu me separei, eu tive muito praga familiar, que você não vai conseguir criar elas vão se desvirtuar, porque você trabalha muito, você não tem tempo, né? E eu vi isso muito do meu sogro. Meu sogro árabe, né? Árabe já é uma coisa mais paternalista e tal. E ele falou assim, suas filhas não vão dar para nada. A primeira neta dele é minha filha, a mais velha, a primeira neta. Ele teve um outro que faleceu. E quando ela passou para medicina e passou de cara, só para irritar mesmo, eu liguei para ele e falei assim, doutora Luan, aqui é a Heloísa, sua ex-nora. Olha, só para falar que aquela menina que o senhor rogou praga passou para medicina, vai ser a sua primeira neta médica. Aí ele chorou. Ai, que legal. Porque ele tinha um misto de admiração e um pouco de inveja. Quando eu atendia, porque eu sempre tive um consultório muito cheio. Uhum. Mesmo quando era cardiologista. Quando eu fiz um tempo de cardiologia na clínica dele, em São Cristóvão, tinham 2 cardiologistas antigões. E eu entrei. Quando eu entrei, a minha agenda logo ficou cheia em 6 meses. Já não tinha vaga. E aquilo, para ele, devia de ser bom, porque ele faturava. Mas era ruim porque ele não entendia. Ele não entendia. Ele queria saber. Que ela tem não, aí né? Teve um dia que ele era tão assim, tão... Não sei nem o que dizer, como falar, que ele pediu para assistir uma consulta minha para saber como eu atendia. Olha! Eu falei, doutora Alon, o senhor vai me desculpar, mas eu não vou permitir isso. A clínica é sua, mas o consultório é meu. Se o senhor insistir nisso, eu vou sair da clínica. Aí por isso é que nesse dia, ele não foi, ele me respeitou, ele não foi. E nesse dia eu falei para o filho dele, vamos abrir um consultório nosso, porque eu não quero ficar aqui. Porque o seu pai é muito ditador. E eu não sou obrigada a mostrar para ele como eu trabalho. Ele devia ficar feliz porque eu estou dando... Porque assim, ele ganhava, a clínica ganhava, entendeu? Uhum. E aí, com isso, eu comecei a caminhar sozinha. E dentro da sua trajetória, quais investimentos que você acha, assim, como empreendedora ou como mãe, quais foram os seus maiores investimentos feitos até hoje? Bom, na clínica foi um investimento na área da estética, né? Porque eu sempre, quando eu comecei a fazer ortomolecular, e 90% naquela época são mulheres, isso tá muito diminuindo. Hoje, assim... Hoje tem muito mais homens? Não muito mais homens, não. Lá atrás? 90 e 10 no passado, hoje 70 e 30, 60 e 40. Hoje os homens estão focados, estão muito bacana. Realmente, e quando o homem entra, ele entra para ganhar. Nunca um homem desiste do tratamento. Mulheres desses 90 aí, 70 largam. Desistem e tal. E aí eu quis juntar a estética com a ortomolecular, que eu acho que tinha a ver, né? E aí até hoje, né? E cada vez mais os aparelhos são caros. Naquela época não eram tão caros, mas já eram caros. Hoje, um bom aparelho de estética é um apartamento de quarto-sala. Então, são caríssimos, né? E eu era abusada. Eu comprava e vamos comprar. E aí a minha equipe ficava super feliz porque tinha o melhor aparelho. Eu me lembro que eu comprava um aparelho X, que era já o caro da época. Aí eu começava, Karina dá tão certo, né? Naquela época dava tão certo, falando no passado, porque naquela época que em menos de um mês eu comprava outro. Uhum. Porque já aquele já não tinha vazão. Porque você, se você pesquisar na internet
Heloísa Rocha, a doutora Heloísa Rocha, você vai ver, ela sai em todas as revistas, em todos os lugares, porque realmente quando as pessoas querem falar sobre, né, emagrecimento, elas querem falar sobre anti-aging, né, tratamentos preventivos, e como você atende muita gente famosa, aí junta, né, toda a tua capacidade com as eles artistas, acabam falando, aí tá em todo lugar, né, e aí é óbvio, né? E aí esse é mais um outro caminho do lado empreendedor da doutora Heloísa, né? Porque quando ela traz um equipamento novo, um investimento caro que ela faz, né? Que às vezes é o preço de um apartamento, num aparelho, e aí vem a Débora Seco, faz aquele procedimento, é óbvio que... as pessoas querem, né? Porque querem, elas exatamente. têm as pessoas almejam, né? Ficarem como elas e tal. E aí isso traz bastante movimento. Para estética, principalmente. Para estética. E complementa, né? É. Aí a gente trata o interno com você e vai externo, lá para estética para tratar o externo, né? Junto com a tua equipe da estética. Enfim, isso é muito bom, muito bom. E o que você faz para manter a sua vida saudável? Eu sei que, assim, vida saudável para você é algo que, né... Você respira isso. Eu acho que já está embutido em mim, entendeu? Eu não me permito não fazer atividade física. Eu faço atividade física todos os dias. Eu faço exames regularmente, né? As mulheres, eu acho que tem que ter um clínico, né? No caso, eu como ortomolecular sou praticamente clínica de todo mundo que vai lá. Porque as pessoas, quando conquistam o que querem... Vamos supor, a pessoa ela perde peso, ela fica comigo e vai uma vez por ano, 6 meses, fazer aquela bateria de exames, enfim. E ginecologista, as mulheres têm que ir, o homem neurologista, né? E eu sempre tomo suplementos, eu me cuido, eu realmente tomo sempre suplementos em cima dos meus exames, entendeu? Hoje, eu já sou uma mulher menopausada, então eu faço a reposição hormonal com responsabilidade, porque eu não tenho fator de risco, e eu sempre faço aquelas coisas que tem que vir associadas à reposição hormonal. Então, acho que aí o externo, ele já espelha o que você faz, né? Eu acho que você tem... Eu sou cuidadosa por natureza. Eu até não me cuido para ninguém, eu me cuido para mim, entendeu? Ai, que delícia isso. É por aí. Ai, que mulher empoderada, meu Deus. Eu adoro isso. Agora, o que eu gostaria que você fizesse comigo aqui? Que você falasse, porque a gente vai provavelmente ter várias pessoas que vão assistir esse podcast, que são pessoas que estão empreendendo na área da saúde, vão ter médicas que vão querer descobrir qual o segredo dessa mulher, igual o seu ex-sogro, né, que queria assistir a sua consulta. Fala um pouquinho, para quem está assistindo a gente, o que uma médica que está começando agora, um conselho que você vai dar para sua filha, que está começando na carreira dela como endócrina. O que você, para ser uma médica de sucesso como você é, o que essa pessoa precisa ter? Bom, eu vou falar aqui o que eu falo, o que eu sempre falei para minha filha, né? Primeiro, a faculdade de medicina hoje, ela está muito... Tem várias faculdades, vários médicos. Então, sai muitos para um campo pequeno, né? Apesar da nossa saúde pública estar falida, isso é o que acontece. Então, assim, eu sempre falo à minha filha, não se marginalize. Primeiro você estuda, faz a residência médica, que para mim faz um diferencial tão grande. Então, o médico está se formando agora. Tente residência médica, pós-graduação, que é uma especialidade X, vai para aquela. Não passou para residência, vai para uma boa pós. Depois que você tiver toda a tua formação, onde você tem consciência do que você está falando, que você sabe, aí sim, você começa a investir em mídia social, teu consultório, traça uma meta e vai, sabe? Eu quero fazer isso. A minha filha, eu quero que ela é vegana. Eu quero que ela faça endócrino vegano. Eu já quero que ela vá para endócrino vegana. E se tiver pedras no caminho, vai tirando. Você pode ficar 2 anos trabalhando não como você queria, mas se você tiver um bom atendimento e conhecimento técnico, porque o ruim dos médicos hoje é que eles querem se formar e já ir. Então fazem muita besteira e as pessoas percebem. As pessoas percebem e acabam...
é o que você falou. Às vezes o médico vem, o médico vai, o médico vem, e tem aqueles médicos que ficam. Por que aqueles médicos ficam? Porque eles têm conhecimento técnico. Não é só moda, né? Não é só moda. Eles têm um atendimento correto. Eles fazem acontecer. Por quê? Porque eles têm um conhecimento bom, porque se formaram e fizeram uma graduação boa e souberam ter um raciocínio clínico e um objetivo lógico. Eu acho que é por aí, entendeu? Ai, que legal. Muito bom. E você já teve outras clínicas, né? Hoje você tem a sua clínica, que é aqui na Barra da Tijuca, né? Que é uma clínica maravilhosa, linda, né? Eu tive uma filial em São Paulo, Uhum. que infelizmente não deu certo porque eu inaugurei exatamente... E logo depois eu me separei. Uhum. E a minha separação não foi uma separação fácil, foi uma separação... Hoje eu sou amiga do meu ex-marido, mas foi uma separação meio litigiosa e minhas filhas eram pequenininhas. Então eu tive que optar em continuar com a clínica em São Paulo ou dar mais atenção às minhas filhas. Eu preferi as minhas filhas e me desfiz. E tive também uma clínica tive uma filial em... Norte Shopping, né? Norte Shopping, que por problemas logísticos também eu preferi fechar e ampliar da Barra. Uhum, que é enorme, né? Que a da Barra não era pequena, mas não era tão grande quanto é hoje. Eu resolvi concentrar tudo na da Barra. E os seus planos é continuar com a sua clínica lá? Você ainda faz aquele... Antigamente você até ia para outros estados. Então, já fui muito para Cuiabá, já fui muito para Manaus. Não continuei porque também não quis, porque acabava atrapalhando. Porque como a clínica aqui tem muito movimento, eu ir para lá acabava atrapalhando aqui, entendeu? Então, eu acabei optando por aqui. Mas o pessoal de Manaus e de Cuiabá, que se tratava comigo, vem todo mundo. Eu lembro que na época... Vem até hoje. Eu lembro que a quantidade de gente que vinha... eu fui na doutora Heloísa, ela me indicou você. Aí chegava a pessoa, de onde você é? Aí a pessoa, de Cuiabá. Lá de longe. Meu Deus! Uma quantidade de Até gente... do Acre foi gente para você. Pessoas que vêm de outros estados até hoje para ser atendidos com você. Assim, eles vêm porque o tratamento dá certo e porque eles acabam assim... Vindo em carnaval, por exemplo, carnaval é uma dificuldade eu parar. Porque carnaval esse povo quer vir. Aí eles vêm e já passam. E eles acham que a gente não tem que ter carnaval. Ai, doutor, então eu vou vir no feriado. Eu falei assim, eu não vou trabalhar. Mas não adianta. Eu tentei tirar 15 dias de férias agora em janeiro. 15 dias de férias. Não ia para canto nenhum. Como eu tô reformulando os aparelhos da estética, eu estou comprando 3 novos agora... E eu tive que fazer uma obra na clínica. Então, eu falei, eu vou ficar esses 15 dias tomando conta da obra. Você pensa, a minha secretária botou 2 dias para eu trabalhar numa semana e 2 na outra. Que férias eu tirei? Nenhuma. Oh, meu Deus. Nenhuma. Eu tirei uns dias de folga. Uns dias de folga. Trabalha muito, né? Mas eu gosto. Gosto. Maravilhoso. Eu não reclamo, não. Eu gosto. Ai, que bom. E como é que as pessoas... Muita gente que está aqui assistindo ou ouvindo a gente ficou super interessado em conhecer um pouquinho mais da doutora Heloísa, né? Talvez querer fazer uma consulta, se você ainda não conhece, querer conhecer o espaço de estética. Como é que as pessoas fazem hoje para poder te encontrar? Então, pode falar aqui para a câmera. O endereço da clínica, né, fica na João Cabral de Melo Neto, 850, bloco 2, sala grupo 624. E o telefone é 998866565. Decorei. É o nosso WhatsApp, né? E quais são as redes sociais? Espaço Heloísa Rocha, só que sem o E, né? Espaço Heloísa Rocha, que é o da clínica. Igual que está na logo. Igual que está na logo. E o Heloísa.rocha é o meu, que eu acabo misturando os dois, né? Porque muita gente que me marca no pessoal. Aí eu transporto para o da clínica, né? Poucas são as pessoas que fazem os dois. Mas aí a gente faz essa simbiose. É o que eu te digo, acaba que não tem separação entre a minha pessoa e a clínica. Eu acabo misturando tudo, entendeu? Porque, na realidade, a gente respira o que a gente faz, né? Sim. A gente respira o que a gente faz. Então, eu falo para minhas filhas assim, eu falo para minha filha, vem que eu quero me aposentar. A senhora se aposentar, ixi... Mais fácil me aposentar antes da senhora. Vou trabalhar menos e a senhora velhinha está lá trabalhando. Então, você já está desenhando uma sucessão, né? Já. Então, eu estou tentando desenhar uma sucessão, mas quando a minha filha decidiu ir para o lado do veganismo, não vai ser uma sucessão
tão grande, né? Porque a ideia dela é pegar só as pessoas que estão nessa tribo vegana. Então, quer dizer, muita gente eu não vou conseguir passar para ela, né? Mas vamos ver como é que isso vai acontecer. No final das contas, daqui a pouco ela vai estar um pouco mais ampla, talvez. Eu espero. Eu acredito que sim. Ou então levando todo mundo para o veganismo, né? Que eu sou vegetariana, daqui a pouco eu... Ela é uma boa, ela convence. Ela convence. Ai, que bom. Ela convence. Que bom. Se ela tiver 10% de quem é a doutora Heloísa Rocha, ela vai ser uma médica maravilhosa. Eu tento ensinar ela. Cada dia eu falo um pouquinho. Eu acho que isso é só no dia a dia mesmo, né? Quando começar a virem as situações, como que ela vai se comportar, entendeu? Porque às vezes, Karina, isso é importante, às vezes o paciente vai lá, ele não tem nada. Ele só quer ser ouvido. Aí a pessoa está fora do peso porque está comendo muito, porque está ansiosa, porque tem alguma coisa em casa acontecendo. E aí você começa... Que está sozinho, porque está sozinho. Aí você... Tudo bem, você procura ver os exames, às vezes tem alguma coisa para resolver mesmo, mas às vezes assim, é só uma pontinha de melhorar a autoestima da pessoa, a pessoa já voa. A pandemia deve ter trazido muitos casos assim, né? Sim, a pandemia foi muito ruim, né? A pandemia, muita gente minha que já estava bem, eu via no Instagram, porque hoje a gente não tem mais saudade de ninguém, né? Porque a gente via a pessoa no Instagram. Doutora, tô ótimo, vou aí ano que vem, mas não precisava ir. Né? Muitas pessoas voltaram para trás, porque perderam a atividade física, porque trancaram a gente em casa dizendo que a gente ia morrer. Né? E a mídia dizia que todo mundo ia morrer. Então, o que a gente fazia? Comer. E quais são as comidas que trazem carinho? As comidas doce, as comidas calóricas e com açúcar. Então, todo mundo começou a comer como se não tivesse amanhã. E não conseguia fazer atividade física? Nenhuma. E medo de sair na rua, entendeu? E perde um amigo. Aí já entra naquela depressão, entendeu? Então, hoje, a maioria que andou para trás na pandemia, que voltou para mim, eu já soltei de novo. Porque as pessoas já tinham uma consciência boa, só andaram para trás, entendeu? Mas a pandemia foi muito ruim para mim. Eu, graças a Deus, não tive nenhum problema pessoal com a pandemia, porque eu segui trabalhando. Eu segui trabalhando porque os médicos podiam, né? E eu, como eu moro muito perto do consultório, eu ia para o consultório fazer online. Então, eu fazia online fora de casa. Então, a sua vida não mudou tanto? Não, porque psicologicamente eu estava trabalhando e não estava em casa, entendeu? Eu ia até de chinelinho, assim, porque só vê a gente daqui para cá. Então, tipo assim, eu continuei bem de cabeça para botar aquelas pessoas que me procuravam bem de cabeça também, entendeu? E aí, eu acho que assim a gente conseguiu ser bastante útil nas pessoas. Ai, que bom, que bom. Útil para as pessoas, útil para mim e com certeza útil para muita gente que está aqui ouvindo a gente e que vai, né, de alguma forma se conectar com a doutora Heloísa. Elo, eu tenho, assim, uma gratidão enorme, como eu já te falei. Eu te amo demais. Eu amo muito você é muito importante na minha carreira. Eu já cansei de falar isso pra você e nunca vou me cansar, né? Tô muito, muito feliz de você ter aceitado o meu convite, de estar aqui, abrir um pouco mais da sua vida, né? Porque sempre tá falando sobre emagrecimento e aqui a gente veio conhecer um pouquinho mais o lado empreendedor da doutora Heloísa, que é um lado que eu admiro demais. E você também, quando eu te conheci, você não tinha nada disso, né? E você resolveu fazer a MyLash começou. E você poderia ter se atropelado ali, né? Você poderia ter entrado nessa bola de neve, mas você soube fazer isso. Hoje você está com uma potência aí, que você é referência. Por mais que se criem outras... agora eu vou fazer um comercial. Por mais que se criem outras, chega uma pessoa com um cílio lindo lá no consultório e fala assim... Você foi na MyLash, né? Você, ai, doutora, não largo. Aí a gente já não tem jeito, já né? Sabe. Deixa todo mundo vir, que tem pra todo mundo. Mas aquele cílio que chama atenção não tem jeito, é MyLash. Ai, que bom, adoro ouvir isso, né? E é uma honra ouvir isso de você. Muito obrigada por você estar aqui comigo. E amo você demais, demais. Eu espero que as pessoas tenham conhecido assim um pouquinho da
Ih, gente, não tá saindo. A pessoa maravilhosa que é a doutora Heloísa. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Também love you. Foi.